Filho, quanto Espírito Santo. Esqueci de novo. Um escapulário. Paciência. Bom, já estamos nós de novo, continuando o nosso curso do Credo. Espero que vocês tenham visto já as aulas que eu já postei. Então, supõe-se, né, porque vocês já estão aqui, mas quero dizer em relação ao curso sobre vida de oração, porque são duas coisas que vocês precisam fazer. O objetivo disso, eu falei, estudar o catecismo para sermos felizes. E nós só poderemos ser felizes se nós estivermos amando a Deus. A inteligência, ou seja, aquilo que eu estou ensinando para vocês, vocês vão conhecer a Deus e aquilo que Ele fez. Porém, se vocês não buscarem ter uma vida íntima com Ele, isso vai ser como aquelas multidões que ouviam a Jesus, mas não o seguiam, não estavam perto dele. Então não experimentava aquilo que é de fato a alegria, o que de fato é o amor dele, né? Então, reze. Mas continuando, hoje nós vamos continuar o credo, como eu falei, e eu estou indo devagarzinho. Credo in nonum Deum, Patrem omnipotentem. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Factorem Caeli et Terrae, Criador, aí depois o inverso, mas Criador. Vejam, nós, seres humanos, quando nós vamos fazer alguma coisa, por exemplo, isso aqui, eu sempre, essa aqui é a terceira vez que eu tô gravando, eu sempre lembro, terceira ou segunda? Nem lembro mais, mas eu sempre lembro de pegar outra coisa, aí sempre é isso aqui que tá na minha frente, mas tá bom. Tá. Se nós vamos fazer algo, nós, quando queremos criar, entre aspas, algo, nós fazemos o quê? Nós pegamos algum material já existente, ou seja, pré-existente. Com esse material nós o transformamos, o modificamos, e então nós transformamos ele em uma coisa diferente. Ok. Por exemplo, isso aqui. O que foi necessário para fazer isso aqui? Pegaram couro, por exemplo, e então transformaram esse couro, modelaram até que se transformasse nessa capinha onde eu guardo o óculos, certo? É isso que nós seres humanos fazemos quando nós queremos criar algo, inventar algo. Quando uma pessoa vai criar um desenho, criar uma obra de arte, ela também faz isso. Pega materiais existentes já e vai pintando, etc. Existem milhares, né? Várias formas de você mostrar a existência de Deus, de você fazer com que as pessoas vejam a existência de Deus. Quando eu fiz aquele vídeo, eu escolhi aquela maneira porque chegava a algumas conclusões que eu achei que seria muito bom e facilitaria para vocês entenderem, né? Bom, e uma dessas é que, em algum momento da existência, só existia Deus, e mais nada além dele, somente Ele. Nisso, como é que Deus poderia criar todas as coisas utilizando de uma coisa já existente se só existia Ele? Poderiam dizer, então ele usou dele mesmo para criar todo o resto, mas não. O que é o ato da criação? Como que Deus fez as coisas? Se nós pudéssemos criar algo, significaria que, por exemplo, esse controlezinho que eu estou usando para controlar a câmera aqui, eu teria que, a todo instante, está pensando nele, com todas as suas propriedades, funções, suas coisas mínimas e suas coisas mais superficiais, suas partículas, seus átomos, deveria estar pensando no seu peso, tamanho, como
como ele funciona, as leis pelas quais ele funciona. É como se eu tivesse que raciocinar em tudo aquilo que gira em torno disso. E então, o tempo inteiro pensando ao mesmo tempo em cada um destes aspectos, destes pontos, eu teria que querer com que ele existisse, para que então, enquanto eu estou pensando e ao mesmo tempo estou querendo a existência disso, isso aqui vai se formando, isso aqui vai existindo. Porém, se eu deixo de pensar nisso, se eu deixo de querer que isso exista, então ele cai e volta. Não volta porque ele não era, mas ele deixa de ser. E se torna o quê? Não se torna. Ele só deixou de ser, deixou de existir. Pois bem, por essa analogia nós podemos entender como que Deus cria. Como neste instante só existia Ele e mais nada além dele, Ele fez com que todas as coisas passassem a existir, né, progressivamente. Ele fez com que as coisas passassem a existir sem utilizar nada. Simplesmente fez com que elas se tornassem, simplesmente fez com que elas existissem. E a todo instante ele tem que estar sustentando essas coisas no ser. Ele tem que estar a todo instante fazendo com que elas existam, fazendo com que elas sejam o que são. Porque se ele deixar de fazer, se ele deixar de criar, todo o resto, a não ser ele mesmo, deixa de existir. Porque só ele existe independente de tudo. E todo o resto existe por causa dele. E continua existindo por causa dele. E sem ele, nada pode existir. Então, o ato da criação não é um ato em que Deus fez tudo, arquitetou tudo, etc. E depois vou cochilar. Se o fosse, e Deus não pode dormir, mas se dormisse, ele, quando acordasse, não ia ter mais nada. Porque ele precisa estar nos criando o tempo inteiro. Ele precisa estar fazendo com que nós existamos o tempo inteiro. Quando eu falei aquela analogia sobre como seria se nós, seres humanos, pudéssemos criar, pensem o seguinte: vocês gostam de estudar? Alguns de vocês podem falar, com o tempo sim. Mas você concorda que mesmo quando a gente gosta de estudar, ou mesmo que a gente goste de ler, fazer algo utilizando a nossa inteligência, por mais que a gente goste daquilo, é cansativo. Eu tenho que separar um tempo, eu tenho que separar minhas energias, eu tenho que separar um bocado de coisa para que eu dê aquilo, para que eu possa fazer aquilo bem. Concorda que se eu estivesse criando isso aqui, pensando em tantas coisas ao mesmo tempo, que inclusive é impossível para nós, e ao mesmo tempo eu não poderia, se não querer com que isso exista, concentrar o meu querer nisto durante muito tempo, me cansando com a minha inteligência, me cansando com a minha vontade. Eu teria que amar muito essa coisinha aqui para que eu continuasse dando a existência a ela durante todo o tempo da minha própria. Ou seja, eu estaria dando a minha existência a ela, porque esse é um ato de doação. Esse é um ato de me dar a alguém, de me dar a algo, entende? E o que é o amor, se não se doar? Quando você ama alguém, você se doa. São Paulo, em uma de suas epístolas, que são cartas, né? Ele vai dizer que o amor não busca os seus próprios interesses. Isso significa que aquele que ama busca os interesses daquela pessoa que é amada. Se interessa mais com ela do que consigo mesmo, se abnega para a felicidade do outro. Deus, que é sumamente bom e feliz em si mesmo, ele não precisa de todo o resto. Então, se ele nos criou, se ele criou toda a existência, desde o princípio até o agora, inclusive
neste agora conosco, comigo aqui, com você aí, se Ele nos cria, não é por necessidade, mas é por um ato de bondade, porque Ele não depende de nada. Ele não depende de nada para ser feliz. Ele não precisa que algo o preencha. Ele já é completo em si mesmo. Então isso significa que a sua felicidade é Ele mesmo. E se a sua felicidade é Ele mesmo e Ele é infinito, ou seja, nada o contém, significa que a felicidade dele é infinita. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, ainda que somos criados, nós não acrescentamos em nada a Deus. Nós não contribuímos para nada. A minha felicidade, o meu comportamento não pode aumentar a felicidade de Deus. Agora, que Ele queira ficar feliz comigo, ou que Ele queira ficar feliz por minha causa, são outros 500, mas... entende o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte, é que por mais que nós não possamos merecê-lo, por mais que nós não podemos dar um presente a Ele, por mais que nós não possamos ser nada e dar nada a Ele, sem a própria ajuda dEle, porque as minhas palavras agora, elas devem ser criadas por Ele, os meus pensamentos, eles devem ser criados por Ele, e nesse momento a gente pode imitar o salmista que dizia que antes que a palavra aponte em minha língua, o Senhor já a conhece, né? Porque mesmo isso, Ele tem de criar. E Ele tem que prestar tanta atenção em mim, e tanta atenção no meu coração, que até minhas palavras, os meus sentimentos, os meus pensamentos, Ele deve criar. E se Ele deve me criar, e me dar a liberdade de fazer o que eu quiser, então veja quão grande é o amor de Deus. Porque Ele está me criando quando eu uso a minha inteligência para amá-lo. Ele está me criando quando eu uso a minha inteligência para amar outra pessoa. Mas Ele também está me criando e respeitando com dor a minha liberdade quando eu uso a minha liberdade para ofendê-lo. Mas Ele tem que me criar, inclusive naquele momento. E porque Ele não faz com que simplesmente eu deixe de existir antes disso acontecer, porque Ele sabe que vai acontecer. Ele me dá a graça de não pecar, mas se eu buscar, Ele respeita e continua me criando. Porque Ele me ama, porque Ele é misericordioso. Enquanto eu estou vivo, talvez porque Ele tem a esperança de poder me fazer verdadeiramente feliz ao lado dEle e de me ver perto dEle. E por aí vai. Mas o que eu quero lhes dizer é que é um amor que nos ultrapassa. Porque se eu só considero o ato de criar, já é um amor muito grande, porque significa que Deus, glorioso, tal qual Ele é, oferece a sua inteligência, oferece a sua vontade, oferece o seu coração a mim no próprio ato da criação. E que, bom, Ele está fazendo isso agora. Qualquer pessoa pode afirmar: agora estou sendo tocado por Deus, porque Ele está me criando. Mas, pensando nessa coisa, enquanto que Ele continua se doando a mim, ainda quando eu busco ofendê-lo, por amor à minha pessoa, não por aquilo que eu faço. Deus me ama pelo que eu sou, não pelo que eu faço. Ele continua me criando mesmo nesses momentos que é o ato de me criar, o ato de sustentar as minhas palavras, os meus pensamentos, os meus desejos, ainda que aquilo que eu faça o ofenda, Ele continua me criando por amor a mim. E isso é grandioso, porque qualquer um de nós, se fôssemos o Criador, não suportaríamos a primeira ofensa da criatura. Mas o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo perdoa. É isso que diz São Paulo. E o amor, meus caros, não é uma coisa, é alguém. Deus caritas est. Deus é amor.
E o amor não gosta quando a pessoa que é amada se mate, se mutile, se machuque ou vá na direção contrária da sua felicidade. Então não confunda o fato de Deus amar com as nossas sem-vergonhices, porque isso é nos dar veneno. E quem ama não vai ficar quando uma pessoa está tomando veneno, não vai fazer isso. Vocês concordam comigo, eu acho. Então quando eu digo que Deus é amor e é amor infinito, é que Deus escolhe continuar nos amando mesmo quando nós não queremos amá-lo. Continua nos criando quando nós não queremos a Ele. Continua nos buscando mesmo quando nós queremos rejeitá-lo. Em algum momento, como em Santo Agostinho, nós podemos dizer: sim, Senhor. Eu busquei tudo no mundo e nada me fez feliz. Eu busquei felicidade e encontrei angústia. E eu não volto até Ti porque eu gosto de Ti. Eu volto até Ti porque, bom, é a única coisa que me resta para tentar ser feliz. E ainda com interesse tão egoísta, Ele nos recebe e nos locupleta de um tal amor, de um tal bem, de uma tal felicidade que nós não podemos imaginar. E, assim, com Santo Agostinho, né, na sua vida, assim conosco. E essas são as consequências da aula que eu estou dando para vocês. E isso é bom que vocês façam. Busquem entender as coisas que eu vos digo. Eu não quero que vocês gravem essas coisas simplesmente. Eu quero que vocês conheçam. Eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês amem. Eu não quero que vocês tenham um conhecimento enciclopédico sobre a fé católica. Eu quero que vocês a vivam. Porque Deus vive. Deus é uma pessoa. E essa pessoa é o próprio amor. Então, qual a consequência máxima disso? Se vocês acham que o amor é tão bom, vocês ainda não conhecem o amor, porque o amor é muito maior do que vocês pensam. O amor é uma pessoa, o amor é alguém, o amor é Deus. E Deus, que é o amor, está nos criando. O que isso significa? Que o próprio amor nos ama. Deus abençoe vocês. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.